Que antes, ô Bárbara, da gente começar o nosso bate-papo aqui, a Carol mencionou, né, do evento que a gente teve lá de lançamento no final de junho. Agora é uma iniciativa muito forte aí dos próximos projetos do nosso governo do estado, fazer essa divulgação cada vez maior, né, do destino turístico, de ecoturismo e enfim, de tudo que isso significa da Cordilheira do Espinhaço, né? E aí, conta um pouquinho para quem está escutando pra gente, nunca nem sabia que o Espinhaço era uma cordilheira. Faz uma contextualização sobre esse tema pra gente, por favor. Bem, acho que é bom a gente já lembrar até do próprio nome, né? Do espinhaço, porque que é. Então, assim, é espinha dorsal. De fato, o nome vem dessa origem mesmo, de espinha dorsal do Brasil. Então, ela sai do sul de Minas e vai até o norte de Minas Gerais e chega até na Bahia. Então, assim, a Chapada lá em cima da Bahia, Diamantina, ela é um finalzinho da Cordilheira do Espinhaço também. Então, ela atravessa todo o estado de Minas Gerais. E aí a gente pode pensar, Belo Horizonte está no epicentro disso, então Belo Horizonte faz parte da Cordilheira do Espinhaço. São mais de 170 municípios dentro desse contexto. E aí fica aquele desafio, como que a gente comunica isso? Mas é muito interessante, eu acabei fazendo uma pesquisa não só para o desenvolvimento do plano de comunicação da Cordilheira, mas também porque eu não dou conta, né? Eles brincam lá no governo que eu sou a adjunta de todo mundo. Então, eu trabalho muito com a parte em todas as secretarias. Eu tô com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eu sou oriunda dali, com a própria Invest Minas ainda, não desgarrei de tudo. A parte de social e de esportes, eu acabo atuando muito também. E o Leônidas fala que ele tem 2 adjuntas, que eu acabo sendo adjunta junto com a Josi, minha querida amiga, que graças a Deus é ótima sintonia. Então, eu tenho essa paixão pelo turismo, né? Trabalhei na Invest Minas para atração de investimentos em turismo, estudei muito isso, então eu fiquei muito encantada, muito apaixonada com o conceito e com o que a gente conseguiu trabalhar em termos de comunicação mesmo da Cordilheira. Acho que daqui a um pouquinho... De unificar uma coisa que é tão diversa. Mais de 170 mais municípios. 170 municípios do sul ao norte. Mas isso é muito Minas Gerais, né? A gente tem um país aqui dentro, assim. Exatamente. Minas Gerais, meu país. Então, isso não é à toa. E os desafios, eles acabam sendo maiores, obviamente, de comunicação. Mas também eu entendi que a Cordilheira, ela é a união de um tanto de coisa. Então, ela sustenta o Brasil, ela sustenta a história e ela sustenta uma narrativa de identidade, de pertencimento de Minas Gerais também. Então, é muito bonito a gente trabalhar com a Cordilheira. Eu acho, Bárbara, que assim, eu entendo o que você está falando, me corrija se eu estiver errada. A gente entende todos esses pontos ali do que a Cordilheira, como, de uma forma geral, oferece. Claro que a gente vai andando ao longo desses, né, dessa espinha dorsal e desses municípios, como as características elas vão se apresentando de maneiras diferentes, mas tudo você pode esperar. Um turismo belíssimo, exuberante. Essa coisa da agricultura alimentar é muito forte ao longo da Cordilheira. A identidade gastronômica e cultural, né? A gente vê isso tudo junto, né? E essa coisa de ser de sul a norte de Minas, a gente pega e a gente volta e a gente sempre fala essa frase aqui do nosso Gênio Guimarães Rosa, mas ali é onde a gente vê que Minas realmente são muitas. Então, o que você vai encontrar na Cordilheira do Espinhaço lá no sul, onde ela começa, é completamente diferente do que você vai encontrar ali no norte, né? Onde ela está deixando Minas e já indo para a Chapada Diamantina, né? São diferentes, mas também tem algumas similitudes que elas são interessantes da gente pensar. Então, a gente está aqui degustando um vinho maravilhoso produzido em Diamantina. Isso. Então, a gente já está ali caminhando para o Jequitinhonha. A gente sabe que Gromogol tem uma vinícola, tem experiência de vinícola muito interessante, só que ela também passa pelo sul. Então, eu sei também, acompanho vocês, e seu Procópio tem um tempranilo maravilhoso produzido lá em Andradas, que é do sul de Minas. Então, a gente tem um tempranilo maravilhoso no sul e um tempranilo maravilhoso já mais para o norte de Minas Gerais. Então, a gente consegue entender e aproximar alguns conceitos de Minas vendendo esse projeto
como um todo. Então, a gente está falando de experiências de enoturismo, a gente está falando de experiências de um produto mineiro que a gente está trabalhando fortemente também dentro do governo para poder se apresentar, que é o vinho. Cada dia mais premiados, os vinhos mineiros. Então, a gente... dando orgulho de ver, né, Bárbara? A gente teve Demais. agora o Maria Maria ganhando a maior pontuação que já teve no Decanter. De 96 pontos, muito legal. É muito legal, assim, eu tenho certeza que esse é um futuro breve, já está acontecendo, obviamente, mas que cada vez mais as pessoas vão se descobrir, porque tá muito relacionado ao turismo de experiência, que a gente entende que Minas Gerais tem vocação própria para isso, e quem gosta de um bom vinho, gosta de um bom queijo, gosta de um bom café. Eu adorei você ter citado isso, essa questão do turismo de experiência. A gente, né, sempre foi de viajar para procurar essas experiências, né? E agora a gente está vendo, assim, as experiências na cidade que a gente mora, ou então numa cidade vizinha que está ali a menos de 100 quilômetros. A gente está divulgando as experiências que tem agora no nosso estado. Isso é muito... Isso dá muito orgulho mesmo, né? Que a gente antes, né, pensando em termos de turismo, a gente levava nosso dinheiro para outro lugar, né? Agora a gente deixa o nosso dinheiro aqui porque é muito bom. E estamos trazendo, né? Cada vez mais chamando. Não, mas vocês vêm aqui, vocês têm então que conhecer. Aí a gente começa nessa, né? Orgulho, pertencimento. Orgulho, exatamente. Eu acho que esse trabalho, a gente reforçou muito dentro desse conceito, dessa gestão, a questão da mineiridade. Então, que antes era uma coisa taxada como o capial da roça, pejorativo, a gente transformou isso numa coisa de orgulho, de pertencimento. E querendo ou não, a gente tem nosso governador que ele tem um sotaque muito próprio e, enfim, é alvo de críticas, mas ele defende aquilo com tanto amor também que facilita... Com que é dele, né? Facilita isso na hora que a gente está falando de orgulho de pertencimento, de mineiridade, uai. Então, a gente a gente fala com mais gosto, a gente se expressa com mais verdade também nisso, quando a gente tem orgulho do que a gente sente. E aí a gente fica mais apto a receber mais gente para cá, porque primeiro é a gente conhecendo o que a gente tem. Exatamente, e tendo orgulho, né, de trazer.